Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A ideia de hoje é basicamente a gente fazer uma simulação, né, considerando aí um circuito RL, um circuito composto por um resistor e o indutor. É uma fonte de alimentação alternada atacando esses dois componentes, né, um circuito basicamente série. Então, a gente vai pegar um exercício como exemplo, né? Esse exercício eu já resolvi ele no papel. Eu vou mostrar para vocês. E aí depois a gente faz a simulação no Proteus, dando oportunidade aí para a gente comentar sobre alguns pontos importantes. Vamos lá? Bom, então o primeiro passo é fazer a análise do exercício, né? Eu vou pegar aqui o exercício. Então, basicamente um exercício de circuitos, né, em corrente alternada, tipicamente aí circuitos 2. A gente tem aqui uma fonte 100 volts com um ângulo de zero, né, sem defasagem na referência, um resistor de 8 ohms e um indutor, né, que oferece uma oposição, uma reatância indutiva de 6 ohms. Então, basicamente, circuito série, fonte alternada, atacando um circuito RL, ok? Então, primeiro ponto, determine a impedância total. Como a gente já tem o valor das oposições, então a gente tem a parte real, que é o resistor, e tem a parte imaginária, que da minha impedância, né? Que é a parte da reatância. Então, né, recapitulando aí, né, ZT, que é a impedância total, é igual a R mais J XL, né? Ou quando a gente tem um circuito capacitivo, seria R menos J XC. Então a reatância indutiva, nesse caso, ela vai ser 6 ohms, que o exercício já nos forneceu. Então a impedância representada na forma retangular ou na forma cartesiana vai ser 8 mais J6. E aí, se a gente fizer essa conversão para polar, a gente vai ter aí 10, né, um módulo de 10 com um ângulo de 36,87 ohms. Lembrando que oposição, né, a impedância é dada em ohms. Próximo passo é construir o diagrama de impedâncias. Aqui ficou bem suave aqui, né, a intensidade do desenho na hora de digitalizar, mas a gente basicamente tem no eixo X, que é o eixo real, a gente tem a resistência, 8 ohms, e no eixo Y, que seria aqui o eixo dos termos imaginários, a gente tem a reatância indutiva. Se fosse reatância capacitiva, né, essa reta vertical seria para baixo, né? Aí a gente tem a representação em módulo, né, o ZT igual a 10, então essa hipotenusa aqui, ó, vale 10, e o ângulo de 36,87. Ok? Então aqui seria a representação gráfica, né, no plano cartesiano da minha impedância, do meu circuito. Depois, é pedido aqui, ó, determine a corrente e as tensões VR e VL em forma fasorial. Veja que a gente tem um circuito série, né? Então eu tenho R e L. Então, de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, a tensão de 100 volts ela vai se distribuir nos dois termos de acordo com o valor da oposição. Quanto maior a oposição, maior a queda de tensão. Então, para a gente encontrar a corrente, ó, o primeiro ponto foi basicamente pegar a tensão, 100 com ângulo de zero, e dividir pela impedância total que a gente encontrou. Daí a gente encontra a corrente total. Como é um circuito sério, a corrente total é a própria corrente do circuito. Então 100 dividido por 10 vai dar 10, com o ângulo, né, 0 menos 36,87 vai me dar menos 36,87, o ângulo da corrente, certo? Bom, para achar as quedas de tensão na resistência e na indutância, basicamente a gente vai pegar corrente vezes resistência, corrente vezes reatância indutiva. Então, lei de Ohm. A corrente a gente já tem. Aqui, ó, a gente, para facilitar, a gente trabalha com números representados na forma polar. Por quê? Porque para divisão e para multiplicação é muito mais fácil a gente trabalhar com números representados de forma polar do que retangular. Então, se a gente pegar aqui, ó, 10 com ângulo de menos 36,87 vezes
A representação polar da resistência, né, a retangular seria 8 mais J0. Então, transformando para polar, a gente vai ter o módulo de 8 e o ângulo de 0. Já a reatância indutiva, veja que na representação polar vai ser 6 com ângulo de 90. Se fosse capacitor, seria com ângulo de menos 90. Certo? Lembrando que a representação retangular de um indutor puro, né, de um indutor ideal seria 0, né, de parte real, mais J e o valor da reatância indutiva. Então, basicamente, a multiplicação, né, dos módulos e a soma dos ângulos. A gente tem o VR 80 com ângulo de menos 36 e o VL, a tensão no indutor, que é 60 com ângulo de 53,13. Por fim, né, a gente tem aqui esse item E aqui que eu coloquei, só para a gente validar, né, os valores que a gente encontrou pela lei de Kirchhoff das tensões. Porque a soma das quedas de tensão do circuito tem que ser igual à tensão total. Então, 80 com ângulo de menos 36, ou quase menos 37, né, que é basicamente o valor da queda de tensão no resistor, eu tenho que somar com o valor da queda de tensão no indutor, e isso deve me dar o valor da tensão. Então, se a gente fizer essa conversão para retangular, como agora é uma soma, é mais interessante a gente trabalhar com os números na representação cartesiana. Então, eu converto para retangular esse termo, converto esse termo, depois somo os termos reais e os termos imaginários. A gente vai ter 100 com o termo imaginário 0, nulo. Então, convertendo aqui para polar, vai ser 100 com ângulo de 0. Né? Reforçando que o nosso cálculo ficou correto. Beleza, então essa análise foi feita. Agora a ideia é rapidamente aqui a gente fazer essa simulação no Proteus. Eu vou fazer melhor, né? Eu vou já pegar esse circuito montado aqui para a gente ganhar tempo. Então eu já tinha montado esse circuito aqui antes, então eu vou abrir ele aqui. Basicamente eu usei o componente chamado alternator. Esse componente aqui, ó, o alternator, você busca aí na biblioteca, um resistor e um indutor. Eu usei o resistor genérico, res, e o indutor, né? Você digita aí na busca inductor. E aí, o que eu fiz? Coloquei 8, valor da resistência, e a indutância aqui, ó, o indutor eu tenho que entrar com um parâmetro de indutância. Como que eu achei essa indutância? Bom, estou considerando uma frequência de 60 Hz. E também eu tenho que considerar, né, a equação da reatância indutiva, que é 2π vezes F, que é o ômega, vezes L. Então eu quero achar o L, eu isolo, né, o L, então eu vou ter a reatância indutiva dividido pelo ômega. Lembrando que a reatância indutiva no exercício, né, original é igual a 6. Então vai ser 6 dividido por 2π vezes 60 Hz. Então eu encontrei um valor de 15,92 mA, que é basicamente o meu valor. Aqui, os instrumentos, né, eu busquei aqui, ó, nessa barra lateral, eu coloquei aqui voltímetro de corrente alternada e amperímetro de corrente alternada. Lembrando que os instrumentos aqui, eles não influenciam na simulação. Os instrumentos são ideais. Então, esse amperímetro é um curto, esse voltímetro é o circuito aberto, esse voltímetro também é o circuito aberto e esse também é o circuito aberto. Então, eles não devem influenciar na simulação. Então, basicamente, a gente tem uma fonte atacando um resistor e um indutor. Se eu der 2 cliques aqui, ó, eu tenho que entrar com o valor de pico. Como no exercício era 100 volts, aqui eu vou ter, né, 100 vezes raiz de 2. Então, vai dar 41,42, frequência de 60 Hz. Se eu colocar isso para simular, ó, veja que os valores batem. Veja que a gente tem uma corrente de 10, né, 10 amperes. Se eu voltar aqui, ó, o meu valor de corrente que eu encontrei foi de 10. Ó, 10 com ângulo de menos 36. Aqui, para a gente conseguir visualizar o ângulo, a gente teria que plotar esses sinais, né? Então, eu tenho
uma entrada de 100, né? De 100 volts, RMS. Lembrando que esses instrumentos em corrente alternada, eles medem valor RMS. Aqui eu tenho 10 amperes e as quedas de tensão 80 volts em cima do resistor e em cima do indutor 60 volts. Bom, e aqui o valor da resistência, né? A queda de tensão na resistência de 80 e a queda de tensão na indutância de 60. Né? Então esses valores, ó, eles bateram com os valores dos nossos cálculos, né? 80 e 60 de queda de tensão, tensão de entrada 100 e corrente 10 amperes. Vale lembrar, né? Se a gente pegar esse módulo de 80 e somar com 60, nós teremos aí 140. 140 é bem maior do que 100, né? A entrada aqui é 100. Lembrando que a gente está trabalhando com os valores RMS. Né? Não confunda, esse 141 aqui é o valor de amplitude, que vai me dar 100 volts aqui RMS. Então, 80 com 60 não é 100. Né? Só que eu tenho que lembrar, né? A gente viu isso aqui, nesse item E aqui do exercício, né? Nesse item E em que a gente verificou pela lei de Kirchhoff das tensões, se realmente a soma das duas quedas de tensão elas vão me dar o mesmo valor da tensão da fonte, e isso foi verdadeiro. Agora, por que a gente não pode simplesmente somar os módulos? Porque a gente tem defasagem, né? A gente tem que fazer uma análise fasorial aqui, né, para conseguir interpretar de forma verdadeira, né, esse circuito. Então, se atentem a isso. Num circuito onde a gente tem grandezas que são defasadas, né? Porque o capacitor e o indutor, eles promovem defasamento, né? Deslocamento de fase das grandezas. Então a gente tem que trabalhar, né, no plano fasorial, né, e fazendo análise aí, usando polar ou retangular. Tá bom? Bom, basicamente isso é um exercício simples, mas que nos possibilita aí uma análise rica de informações. Faça outras simulações e compare com os valores calculados de exercícios semelhantes a esse. Ok? Um forte abraço aí e até a próxima oportunidade.